Ações da Cosan vêm desabando para a casa dos R$ 8,90, uma queda de 6% nos últimos 5 dias. Seria esse o momento de montar a posição em uma empresa que tem um portfólio premium de ativos? Quero falar um pouco também a respeito das ações da Vale. Na última semana nós tivemos um banco gringo reduzindo recomendação de compra na Vale e com isso as ações também vêm desabando para a casa dos R$ 55,86. Galera, será que é interessante para o pequeno investidor continuar seguindo essas recomendações de manada no mercado? Muito cuidado, porque a nossa estratégia é um pouco diferente. Eu quero abordar isso com vocês nesse vídeo. Vamos falar um pouco também sobre a Auren Energia. Será que a Auren tem capacidade de se recuperar no médio prazo? Por fim, vamos falar um pouco da Prio 3. Por que essa empresa é um top pick para vários bancos de investimento e casas de análise? E quais são os pontos que ainda podem entregar muito crescimento a médio prazo para as ações da Prio 3? Lembrando que nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de investimentos. A intenção é trazer conteúdo de qualidade para você ganhar autonomia no mercado financeiro, realizando as melhores decisões com seus investimentos. Se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho deixando um comentário, isso é importante para nós. Bora pro vídeo. Começando pelas ações da Cosan, que acumulam uma queda de 50% nos últimos 12 meses. É importante destacar que essa empresa desfruta sim de um portfólio bastante estratégico e interessante para o longo prazo, né? Então o modelo de negócios da Cosan é pegar empresas mal precificadas, muitas vezes comprando abaixo do seu valor justo, desenvolvendo aquela marca e então gerando valor para o seu portfólio. Recentemente, uma jogada ousada foi a tentativa de abrir capital da Moove no mercado americano, né? Então isso traria uma injeção de capital muito bem-vinda para a holding que atualmente trabalha com a sua alavancagem muito elevada, dívida líquida sobre EBITDA acima de 4 vezes. Isso obviamente vai gerar um resultado financeiro que vai rebater lá no resultado líquido da companhia, né? Então o pagamento de juros de dívida vem massacrando muito daquilo que poderia ser lucro líquido aqui por parte da Cosan. E hoje o que nós temos é um ciclo de aperto monetário, com a Selic já trabalhando na faixa dos 12% e com expectativa de elevação nas duas próximas reuniões do Copom. Então quando você pega uma empresa altamente alavancada num cenário de aperto monetário, obviamente as despesas financeiras, que é o pagamento de juros da dívida, vão bater forte no resultado líquido da companhia. Pessoal, então quando a gente pega aqui o fluxo de caixa do terceiro trimestre de 2024, vejam que a entrada de capital foi de 343 milhões, com dividendos e JCP recebido das suas investidas. Entretanto, só de juros e despesas financeiras foram 670 milhões, né? Então, enquanto a empresa continuar assim tão alavancada e com baixa perspectiva de retorno das suas investidas, a gente vê principalmente a Raízen passando por um cenário um pouco mais complicado agora no setor de açúcar e etanol. Tudo isso vai contribuir para que a Cosan siga ainda pressionada no curto e médio prazo. Mas é bom lembrar que estamos falando aqui de uma holding que realiza a gestão ativa. Então a Cosan teria algumas saídas no seu portfólio, né? Ela poderia realizar um desinvestimento na Vale, isso permitiria uma entrada de capital em caixa e também reduzindo a sua alavancagem. Poderia também vender alguns ativos non-core, como a rede de mercados OXXO, é uma rede de mercados que não tem trazido tanto retorno para a empresa, então vender esse ativo também ajudaria a aliviar a estrutura e melhoraria o resultado financeiro. Além disso, a companhia possui um portfólio gigante, um banco de terras, ela poderia se desfazer de parte dessa posição também em função de reduzir a sua alavancagem. Então veja que a gestão ativa permite esses tipos de possibilidade, né? A melhor saída teria sido conseguir emplacar o IPO da Moove nos Estados Unidos, mas como não deu certo, a companhia terá que seguir agora por outros caminhos. Quando a gente olha aqui para os indicadores fundamentalistas da Cosan, nós temos uma empresa negociada a um PL de 7,5 vezes, entregou um yield de quase 5% nos últimos 12 meses e agora vem sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Lembrando que nós temos aqui um portfólio premium de ativos sendo negociado com certo desconto aqui, né? O ponto importante é ver que o retorno sobre o capital investido tem caído nos últimos anos, isso em decorrência, é claro, da sua alta alavancagem e também das características cíclicas de muitas empresas do seu portfólio, como é o caso da Raízen, que vem passando por um momento um pouco mais delicado atualmente. A Cosan agora vem trabalhando com uma margem líquida de 5,3%, demonstrando uma queda na eficiência das suas operações, porém uma empresa que conseguiu entregar crescimento de lucros nos últimos 10 anos. E atualmente nós temos 12 analistas cobrindo as ações da Cosan e dos quais 8 deles recomendam compra com o preço-alvo médio na casa dos R$ 21,83. Galera, então a Cosan tem aqui o seu valor para o investidor de longo prazo. Não é à toa que a família Bassi tem montado posição nesse ativo, olhando para o valor intrínseco de um portfólio premium e também para uma empresa que pode voltar a gerar um fluxo de caixa interessante, como a queda da taxa básica de juros e a normalização também do cenário aí de açúcar e etanol.
Apesar de ser uma empresa com critérios qualitativos elevados, eu prefiro permanecer fora desse tipo de empresa cíclica, principalmente diante desse cenário de incerteza e volatilidade que estamos vivendo agora. Vou dar prioridade para aportes em setores mais perenes e com resultados mais previsíveis, como o setor de saneamento, elétricas e bancos. Agora vamos falar um pouco da Auren Energia, uma empresa que segue cotada a R$ 9,11 e acumulando a queda de 25% nos últimos 6 meses. Esse é o momento de entrar pesado nessas ações. Galera, a Auren ela vem passando por uma transição interessante. Vejam que até esse ano o portfólio dela gerava 3,6 gigawatts de energia. Entretanto, com a recente aquisição da S Brasil, a empresa será a terceira maior geradora em território nacional, entregando 8,8 gigawatts. Então, uma reestruturação gigantesca, ela vai mais do que dobrar o seu portfólio de geração de energia. Outro ponto importante é que é uma companhia que tem crescido muito no segmento de comercialização. Forte crescimento aqui, uma parceria que ela fez recentemente com a Vivo para capturar um mercado gigantesco que vem passando por mudanças em sua regulamentação. Então a gente tem ótimas perspectivas aqui no segmento de comercialização e quando a gente olha para a receita líquida, a empresa tem sim apresentado crescimento, um crescimento de quase 26% na comparação com o terceiro trimestre do ano passado. Qual que é o grande problema aqui? O problema, pessoal, é que com a entrada das operações da S Brasil, a alavancagem da Auren Energia vai saltar e saltar forte. Uma alavancagem de quase 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA diante de um cenário de alta taxa básica de juros. Então, eu acredito que durante o ano de 2025, a Auren Energia ela vai seguir bastante pressionada. Eu não acho que esse seja o melhor momento para você realizar grandes movimentos com essas ações, Tem que acompanhar principalmente o próximo resultado. Então, o quarto tri de 2024 vai trazer a integração da S Brasil dentro das operações da Auren e aqui a gente vai ver como vai se comportar os principais indicadores, como PL, ROI, ROIC e endividamento. Tudo isso é importante para a nossa tomada de decisão e assim que o resultado sair, eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui no canal. Agora falando um pouco das ações da Vale, que retraíram quase 4% nos últimos 5 dias, com rebaixamento sofrido por parte do Morgan Stanley. Então, eventualmente, nós temos esses bancos gringos fazendo preço aqui nas nossas ações, Então, essa é uma dinâmica que muitas vezes incomoda o pequeno investidor, mas para aquele investidor que olha para o longo prazo, ele tem aqui grandes oportunidades. Então, vejam que recentemente o Morgan Stanley rebaixou a Vale de compra para neutro, reduzindo também o preço-alvo de 14,5 dólares para 11,30 dólares. E segundo o banco, em meio à incerteza da demanda, eles preferem ações de metais básicos em vez de nomes de minério de ferro, em perspectivas de ofertas mais restritivas. E segundo a equipe de análise do banco, eles prevêem déficit de fornecimento apenas de cobre, alumínio e zinco, enquanto minério de ferro eles prevêem excesso de oferta no curto e médio prazo. Então vejam que muitas vezes as recomendações elas são olhando para os próximos 3 a 6 meses ou até mesmo para os próximos 12 meses. Entretanto, a gente está olhando para uma empresa que tem vantagens competitivas a níveis globais e tem pagado bons proventos. Uma empresa que além de pagar um dividendo acima da média, tem realizado diversos programas de recompra de ações nos últimos anos. Então essa composição de recompra de ações mais um dividend yield elevado gera um valor gigante para o investidor de longo prazo. Quando a gente olha aqui para os indicadores de valuation, atualmente a Vale me parece sim bastante descontada, negociada a um preço-lucro de 5,2 vezes e um P sobre VP de 1,18. Pessoal, lembrando que estamos avaliando aqui uma empresa exportadora cujo resultado é fortemente impactado pelo hedge cambial, é interessante a gente olhar para esse múltiplo aqui, o EV/EBITDA, ele traz sim uma perspectiva de desconto bastante interessante com a forte geração de caixa por parte da empresa. Atualmente a Vale trabalha com endividamento bem controlado, dívida líquida sobre EBITDA inferior a 1 vez, uma margem líquida interessante de quase 23% e com bons indicadores de rentabilidade. E ainda assim o mercado segue batendo e batendo bastante. É claro que isso se deve a uma expectativa de incerteza em relação à demanda chinesa por minério de ferro. Então não tem jeito, as commodities vão sofrer essa dinâmica de volatilidade muito maior, mas me parece sim uma empresa descontada. No dia de hoje eu compartilhei lá no clube de membros essa tabelinha da fórmula de Graham utilizando os múltiplos históricos da empresa. E atualmente a Vale é uma das empresas com maior margem de segurança para aportes, considerando o lucro dos últimos 12 meses. Mas ainda que haja uma pequena queda nos lucros nos próximos 2 a 3 anos, a Vale ainda está muito descontada nos preços atuais,
com base nos seus múltiplos históricos. Então sempre muito cuidado com essas recomendações de bancos gringos, né? Então girar a carteira é o que mais vai diluir o seu patrimônio no longo prazo. Se você fez uma análise detida da Vale, entende as características cíclicas e quer carregar essa empresa para o longo prazo, o importante é acompanhar os resultados que não estão ruins e conforme o mercado siga batendo e reforçando aos poucos a posição. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimentos, apenas uma dica importante para você que tem viés previdenciário com seus investimentos. Por fim, vamos falar da empresa que é top pick do setor de petróleo e gás, porque que todos os bancos de investimento têm recomendado compra nas ações da Prio 3, uma empresa que vem trabalhando sim, pessoal, com margens extremamente elevadas, né? A companhia trabalha com a margem líquida de quase 35%, um ROI de quase 27% e um ROIC de 15%, com forte crescimento de lucros e receitas nos últimos 5 anos, né? Então, quem acertou a Prio 3 5 anos atrás, sem dúvida, adiantou bastante a sua evolução patrimonial. Atualmente, a empresa ainda vem sendo negociada a um PL de 7,5 vezes e um P sobre VP de 2 vezes. Olhando para o EV/EBITDA, poderíamos dizer que temos aqui uma empresa ainda descontada por aquilo que vem entregando em termos de resultados. Segundo a XP, que reiterou a Prio 3 como uma das suas principais escolhas do setor de petróleo, aumentando o preço-alvo das ações de R$ 64 para R$ 66, o que representa o potencial de valorização de quase 57%. Pessoal, a recomendação de compra da XP reflete principalmente a aquisição feita pela Prio do Campo de Peregrino. Então vejam que recentemente a Prio pagou 1,9 bilhões de dólares pelo Campo de Peregrino, aumentando a sua produção em 40%. E através das suas margens e também evolução dos seus resultados, a gente vê que ela faz um excelente trabalho com os campos maduros de petróleo. Então temos um forte gatilho de aumento na produção diária de barris de petróleo por parte da PetroRio. Segundo a XP, não é comum que uma ação ofereça uma combinação de rendimento e crescimento de curto prazo como a PetroRio. E além da XP, nós temos também o Citi, que eleva o preço-alvo da Prio e reforça a recomendação de compra. A ação subiu 5% durante a recomendação desse banco gringo e a alta do petróleo ajuda a sustentar o fluxo comprador do ativo. Então, mais uma vez, a Prio focando em expandir e aumentar ainda mais o seu portfólio de campos de extração de petróleo, uma empresa que faz um excelente trabalho extraindo o máximo de margem desses campos maduros e entregando também crescimento de produção. Então, apesar de não ser uma empresa dentro do core do investidor previdenciário, né, uma empresa que não paga bons dividendos, é uma empresa que ainda pode crescer muito a médio e longo prazo e no futuro entregar sim um caminhão de proventos para quem compra a ação nos preços atuais. Não é uma empresa que eu tenho em carteira, também não tenho tanta vontade de entrar agora, mas identifico a Prio como uma das melhores empresas do setor em termos qualitativos, né? Então é uma empresa que cabe sim numa carteira de investimentos de longo prazo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua inscrição, deixe também um comentário, isso é importante para nós, e considere assinar esse canal por apenas R$ 4,99 para fazer parte do nosso clube de membros, quase uma mentoria, um acompanhamento diário do mercado, com informações de qualidade e as melhores opções para a carteira do investidor previdenciário. Fica aí o convite e até o próximo vídeo.